Olá, alunos do segundo. Vou fazer esse vídeo aqui para a gente fazer uma retrospectiva dos nossos estudos desse ano e para a gente fazer uma correção aí do roteiro de estudos. Lembrando que são 8 questões com 3 temas principais, né? Antropologia, que foi a base dos nossos estudos, cultura e o etnocentrismo. Bom, começando então, antropologia. O que seria antropologia? Antropologia é o estudo do homem e seus comportamentos em um determinado grupo. Então, o papel da antropologia é investigar, né, o comportamento do homem e seus hábitos, seus costumes, suas crenças em um determinado grupo. Por exemplo, um antropólogo que vai estudar uma comunidade africana ou uma comunidade indígena, né? Essa é a função da antropologia. Bom, no segundo momento, né, eu pergunto como ela se divide. E aí ela se divide, né, nos campos biológicos e nos campos culturais. Ou seja, né, no campo biológico, o antropólogo ele vai analisar a questão genética, hereditária, e já no campo cultural, o antropólogo ele vai analisar a questão da crença, dos costumes, das danças, das pinturas, das artes. Então há dois segmentos para se entender a antropologia, e aí é claro que as duas se fundem, né, num determinado momento para uma análise mais ampla. Nesse mesmo contexto de antropologia, a gente tem um conceito de antropologia aplicada. O que seria isso, né? A antropologia aplicada, ela trabalha com a questão de uma finalidade de dados, né? Então, assim, muito usada pelo governo, por exemplo. A gente vai numa comunidade, né, de periferia fazer um trabalho, e esse trabalho, esse levantamento, né, essa pesquisa de campo, esse estudo de campo com dados é o que a gente chama de antropologia aplicada e, no caso, muito utilizado, né, para fazer levantamentos e apontamentos de uma determinada comunidade. A gente também trabalhou a questão da cultura, né, nas aulas, e a gente viu o avanço, né, e a transformação desse conceito. A cultura na sua origem, né, na Idade Antiga, ela traz uma ideia, né, de plantio, né, uma ideia de cultivo mesmo, até hoje, né, ainda percebido aí na questão principalmente da zona rural, né, a cultura do café, a cultura do arroz. Então ela tinha essa finalidade, né, de falar do cultivo, do plantar. Com o passar do tempo, principalmente na Idade Moderna, com o Renascimento e o Iluminismo, ela ganha um outro patamar, que seria de um homem, né? O homem culto, aquele que tem sabedorias. E no caso, as sabedorias eram as sabedorias eruditas, né? Como, por exemplo, livros, conhecimentos científicos. Isso dava um patamar de um homem culto. E a gente sabe que atualmente há uma discussão, né, dessa questão de cultura, principalmente porque é uma divisão, né, entre a cultura erudita, né, essa mais rebuscada, mais apontada por uma classe da elite, e a cultura popular, né, que é a mais ligada ao povão, à periferia e tudo. Por exemplo, né, a cultura erudita, ópera, teatro; cultura popular, né, folia de reis, carnaval, congada. Então há essa dualidade aí hoje de culturas que a gente vai ver num próximo módulo mais aprofundado. E por fim, né, para a gente tentar amarrar um pouco a ideia do nosso roteiro, o etnocentrismo, que é exatamente uma visão que se tem, né, do outro, sob o olhar de um certo superioridade. Por exemplo, né, quando os portugueses viram os índios e a forma como relataram foram etnocêntricos, né? A gente vê até hoje, né, em dia, as relações etnocêntricas em algumas sociedades de
se achar superior à outra, de achar que o seu grupo cultural é superior ao outro. Então o etnocentrismo ele é um conceito que se enquadra nisso. E o avatar do etnocentrismo é quando você deprecia, né, quando você trata de forma irônica ou debochado uma outra cultura que não a sua. Esse seria o avatar do etnocentrismo. Bom, espero ter explicado um pouco aí. E qualquer dúvida, deixa os comentários aqui no vídeo aqui que a gente vai respondendo. Forte abraço!